Crônicas, capítulo 18, diversas vitórias de Davi. A relação é a mesma citada lá no segundo livro de Samuel. Agora a diferença é que vai ser a mesma. Sempre a conotação transfere para Deus as vitórias, os êxitos, aquelas questões todas que nós sabemos que são peculiares de Crônicas. Verso 1 diz: E depois disso, aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu. Tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Hadadezer, rei de Zobá, junto a Ramate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrate. A questão toda é aquela dominação de Davi no entorno de Israel. Porque Davi, como foi uma prefiguração de Cristo no milênio, ele na verdade ele dominava em Israel e possuiu todas essas nações vizinhas ao redor de Israel, simbolizando o reino milenial de Cristo. 4. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a ajudar a Hadadezer, rei de Zobá. Porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. Então as vitórias de Davi eram cotidianas, sempre aconteciam. Ele nunca perdeu uma batalha sequer. E aqui no 4, quando fala que ele já retou os cavalos, ou seja, levou o despojo, né? Amarrava-se os cavalos, fazia aquela coluna e se levava. 6. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Veja a ênfase, quando fala que Davi era guardado pelo Senhor. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Ele tomou tudo, despojo do inimigo. Também de Tibate, de Cum, cidades de Hadadezer. Tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. Quer dizer, o que Davi acumulou nas suas vitórias e trouxe para Jerusalém, Salomão utilizou na construção do templo futuramente. Quando fala o mar de cobre, é aquele mar que estava diante na lateral, melhor dizendo, do templo para a lavagem dos sacerdotes. 9. E ouvindo Tou, rei de Ramate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava e para o abençoar, por haver pelejado com Hadadezer e o destruir, porque Hadadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre. É aquela questão, as nações vizinhas levavam as riquezas a Davi através de presente, o que simboliza o milênio, quando as nações terão que se submeter ao reinado de Cristo, os quais Davi também consagrou ao Senhor, quer dizer, botou para o tesouro do Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as más nações, dos edomitas e dos moabitas e dos filhos de Amon, e dos filisteus e dos amalequitas, que todas aquelas vitórias que ele alcançou ali ao redor. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal. O Vale do Sal é aquela região da parte de baixo, parte sul de Israel, onde ficava o Mar Morto. E ali ficavam depósitos de sal, salinas. E ali justamente tinha um grande vale, onde se travavam batalhas. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi. Lembrando que os edomitas eram descendentes de Esaú. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Veja, mais uma referência, sempre atribuindo a Deus as vitórias e êxitos de Davi. E Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo, que é a característica milenial de Cristo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército, que Joabe era o general. E Josafá, filho de Ailude, era chanceler. Chanceler é como se fosse o primeiro-ministro. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Salza, escrivão, que registra. E Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus, que era aquele grupo particular de Davi,
Esses quereteus e peleteus eram uma espécie de mesclagem, né? Havia ali guerreiros de várias nações que serviam ao exército de Davi. Era uma escolta de elite. Porém, os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Isso quer dizer, a mão do rei, a mão direita do rei, eram os príncipes. Sentavam à mesa e tinham regalias de descendentes da linhagem real. Então, o capítulo 18... ele faz uma síntese justamente de todas aquelas vitórias que Davi alcançou debaixo de uma direção de Deus para justamente firmar o seu reinado dentro de Israel, mas também a sua dominação exemplificativa que aponta para o reino de Cristo, o reino milenial. Este foi o primeiro livro de Crônicas, capítulo 18.